Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus. Que bom que estamos juntos novamente para meditar as leituras de hoje. Hoje, a primeira leitura é 2 Timóteo 1, de 1 ao 3 e de 6 a 12. Salmo 122 e o Evangelho Marcos 12, 18 a 27. Nessa primeira leitura nós encontramos o apóstolo Paulo já nos seus últimos anos de vida. Ele está sentindo já que está próxima a sua partida desse mundo. Então essa carta que nós vamos ler é como se fosse um testamento, uma despedida, um louvor a Deus por toda a missão que ele recebeu nesse mundo. E ele dirige essa carta a um irmão muito amado, que é Timóteo, né? Por isso a leitura é 2 Timóteo 1. E o que a igreja separou desses versículos é o seguinte: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste por imposição de minhas mãos. Aqui está traduzido dom de Deus, mas a expressão que Paulo usa é carisma. Então, exorto-te a reavivar a chama do carisma que recebeste por imposição das mãos. Esse gesto de impor as mãos também era muito usado à época para o batismo no Espírito. Em Atos 19, diz que quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito desceu sobre ele. E ainda hoje, esse ato de impor as mãos é um gesto de abençoar, é um gesto que o bispo usa para ordenar os padres, que o Papa usa para ordenar os bispos. A imposição das mãos é muito poderosa. E ele então, como que ordenou Timóteo na missão de evangelizar pela imposição das mãos. Por isso que ele diz: exorto-te a reavivar o carisma de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Tipo, fui eu, Paulo, que te ordenei evangelizador, Timóteo. Então ele está como que passando a missão para Timóteo nesse texto que vamos ler agora. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 1 ao 3 e de 6 a 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Irmão, eu quero que você também receba essa bênção agora. A você, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Olha só, Paulo era judeu, tornou-se cristão, mas ele tem consciência de que ele ainda serve o mesmo Deus dos pais dele. É o mesmo Deus dos judeus, é o mesmo Deus de nós cristãos. Então, ele, agora sendo cristão, diz: eu sirvo o mesmo Deus dos meus pais. Olha só, como aprendi dos meus antepassados. É a mesma fé, é o mesmo Deus que cremos nós, é o mesmo Deus que creem os judeus. Só que a diferença é que nós acreditamos em Jesus. Acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os judeus não acreditaram. Por isso continuam sendo chamados judeus até hoje. E os judeus que acreditaram, nós somos chamados de cristãos, graças a Deus. Continuando. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, o carisma que recebeste pela imposição das minhas mãos. Reaviva. Sabe, quem nos batiza no Espírito é Deus. Agora, a missão de reavivar essa chama, manter essa chama acesa, é de nós que recebemos essa graça. Então, Paulo nos exorta Timóteo e a mim e a você, a reavivar esse carisma, essa chama do dom de Deus. É por isso que nós temos que estar sempre pedindo: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, batiza-me de novo. Porque mesmo os apóstolos, depois de Pentecostes, há um outro momento em que eles estão recebendo uma oração pela imposição das mãos e treme o lugar onde estão orando, e diz que novamente eles ficaram cheios do Espírito Santo. Significa que o mundo vai nos esvaziando e é preciso que a gente reavive essa chama. É preciso que a gente seja novamente preenchido do poder do Espírito Santo. E aí ele continua: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, mas de fortaleza, de amor e sobriedade.
Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então ele coloca aqui várias questões que são da nossa fé, do que nós cremos. Olha que ele crê que Jesus é Salvador, que ele não só destruiu a morte, mas fez brilhar a vida, fez brilhar a imortalidade. Então, ele está declarando aqui que crê numa ressurreição e que crê numa vida eterna, numa imortalidade, por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Olha, 3 funções: anunciador do Evangelho, apóstolo, quer dizer, enviado, e mestre. Funções na igreja. Continua. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. Eu tenho certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ontem Pedro falava na carta do dia de Deus, e aqui Paulo fala do grande dia, o dia em que Jesus voltará, o dia da vitória sobre a morte, o dia da vitória sobre o mundo, sobre o pecado. E ele então diz: eu não me envergonho de ser testemunha dessa fé em Cristo Jesus. Eu sei em quem depositei a minha confiança, eu sei em quem coloquei a minha fé. Eu sei que um dia o Senhor voltará e nos dará a coroa incorruptível da vitória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo. O Salmo é como que um pedido de socorro a Deus. Então Paulo está dizendo que ele confia em Deus, ele confia no socorro de Deus. E o Salmo vem a confirmar isso. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais no altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos da sua senhora, assim nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Então esse salmo aqui declara a nossa confiança em Deus. Eu confio em Deus. Eu sei em quem depositei a minha fé, disse Paulo. Então estamos falando aqui de um futuro, de uma esperança de futuro, de uma esperança de vida eterna. E esse é o tema do Evangelho. Evangelho, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 12, 18 a 27. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora Jesus vai se deparar com a questão da vida eterna e da ressurreição. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Então você já anota aí quem são os saduceus, porque volta e meia Jesus tem algum embate com esses saduceus. Existiam os saduceus, existiam os fariseus. Os fariseus acreditam na ressurreição e na vida eterna. Os saduceus não. Ambos são judeus. Professam a mesma fé. Mas só que os fariseus acreditam na ressurreição e os saduceus não. Houve uma ocasião que Paulo se aproveitou disso, porque ele estava sendo perseguido tanto pelos fariseus como pelos saduceus. E aí Paulo, puxando a torcida para o lado dele, disse: os saduceus estão me perseguindo porque eu não acredito na ressurreição. Aí os fariseus pularam para o lado de Paulo. Ah, é? É por causa disso? E aí começaram uma discussão entre eles lá. E naquele momento em que Paulo poderia ir para a morte, a discussão destruiu toda a discussão, destruiu o julgamento que Paulo estava sofrendo ali. E ele ganhou mais um tempo de vida, porque ele usou com sabedoria essa disputa entre saduceus e fariseus, sabendo que ambos são judeus,
Mas os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por isso eles zombavam da fé de quem acredita na ressurreição e vão usar uma historinha, uma anedota, uma piada para colocar em ridículo ao próprio Senhor Jesus. Então eles lhes propuseram essa historinha. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Isso está na lei do Antigo Testamento. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir uma descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. Então, o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu ao terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Aí eles fazem a piada. E na ressurreição, que vocês pregam aí, né? E na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela? Mulher. Porque os 7 se casaram com ela? Aí Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, Jesus reafirma isso. Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Afinal, não precisaremos ter descendência mais, né? Serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui então, hoje nós estamos celebrando essa nossa esperança, desde as leituras de ontem e essa semana, a esperança da ressurreição da carne, da vida eterna, do julgamento final. Nós cremos em tudo isso. E isso está colocado no resumo da nossa fé que nós repetimos em todas as missas. Se alguém perguntar, em que vocês creem, vocês católicos? Nós respondemos em todas as missas, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, que é o seu único Filho e é nosso Senhor. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, Ele morreu, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir? Olha a nossa esperança, olha a nossa fé. Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos. Lá no céu tem os santos intercedendo por nós, na comunhão dos santos. E os santos aqui na terra militando ainda. Creio na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olha aí, tudo que nós lemos aqui está no nosso creio. Você crê também? Que bom que você crê como eu. Louvemos a Deus por nós fazermos parte dessa igreja que proclama tudo que está escrito aqui na Bíblia. Senhor, nós cremos que há um julgamento, que voltarás para julgar vivos e os mortos. Nós cremos que ressuscitaremos um dia e que ressuscitaremos para uma vida eterna, para sempre no céu. Amém. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por você estar acompanhando conosco esse estudo bíblico. Espero que você consiga fazê-lo por 3 anos, porque é um estudo da Bíblia inteira. Peço a você que compartilhe, que curte, que acione o sininho para receber todos os dias esse estudo bíblico. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.